Livro A Mais Linda História de Amor, O Plano para Salvar Todas as Famílias da Terra, de Ellen White. Capítulo A Rebelião. O universo criado por Deus era perfeito e estava em plena harmonia. Todos os seres viviam em alegria e estavam satisfeitos com sua existência. Porém, essa harmonia foi quebrada com o surgimento de uma nota discordante. Antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo nobre, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu rosto, como dos outros anjos, era suave e expressava felicidade. Sua forma era perfeita e seu porte majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, o Filho de Deus tinha preeminência sobre todo o exército angelical. O Deus Criador convocou então os exércitos celestiais para conferir honra especial ao Filho na presença de todos os anjos. Cristo estava sentado no trono junto ao Pai, e a multidão celestial de santos anjos estava reunida ao redor. O Pai anunciou que Cristo, seu Filho, era igual a ele, de modo que, em qualquer lugar que estivesse presente o Filho, isso valeria por sua própria presença. A palavra do Filho seria obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Portanto, o Filho estava investido de autoridade para comandar os exércitos celestiais. Ele trabalharia especialmente em união com o Pai no plano da criação da terra e de cada ser vivente que devia habitar nela. O Filho cumpriria a vontade e os propósitos do Pai, mas nada faria sozinho. A vontade do Pai seria realizada por meio dele. Lúcifer sentiu inveja e ciúmes do Filho de Deus. Mesmo assim, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, Lúcifer se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus que tratava dos planos divinos, enquanto Lúcifer desconhecia tudo isso. Ele não compreendia nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. No entanto, Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos. Ele era grandemente exaltado, mas isso não despertava nele louvor e gratidão ao Criador. Ao contrário, ele desejava a superioridade do próprio Deus. Gloriava-se em sua exaltação. Sabia que era honrado pelos anjos e tinha uma missão especial a desempenhar. Ele estivera perto do Criador, e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o Deus eterno havia brilhado sobre ele. Admirava-se como os anjos obedeciam a seu comando com entusiasmo. Não era sua aparência bela e brilhante? Por que Cristo deveria ser honrado acima dele? Ele deixou então a imediata presença do Pai insatisfeito e cheio de inveja de Cristo. Dissimulando seu verdadeiro propósito, convocou os exércitos angelicais. Introduziu o assunto que era ele mesmo. Como alguém afligido, relatou a preferência que Deus dera a Jesus e como desprezara a ele. Afirmou que, dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois havia sido posto sobre eles um governador a quem deviam dali para frente render honra servil. Lúcifer declarou que os tinha reunido para garantir que ele não mais se submeteria à violação de seus direitos nem dos deles, que nunca mais se prostraria diante de Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes diziam lutar para reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes porque não conseguiam entender a insondável sabedoria divina nem o propósito em exaltar o Filho e dar a ele tal ilimitado poder e comando. Assim, eles se rebelaram contra a autoridade do Filho de Deus. Os anjos leais e sinceros procuraram reconciliar o poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra ao Filho,
e com fortes argumentos tentaram convencer Lúcifer de que ele não tinha menos honra agora do que antes de o Pai proclamar a autoridade conferida ao Filho. Mostraram claramente a ele que Cristo era o Filho de Deus e que existia com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à direita de Deus e que sua amorosa autoridade nunca fora questionada, e que ele não tinha dado ordens que não fosse uma alegria para o exército celestial cumprir. Eles diziam que o fato de Cristo receber honra especial do Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que Lúcifer havia recebido até então. Os anjos choraram. Ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar ao mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo tinha sido paz e harmonia. O que podia originar essa voz discordante e rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los. Então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Esses anjos leais a Deus ficaram pasmos ao ver que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Ele prometia um novo e melhor governo do que tiveram até então, no qual todos seriam livres. Um grande número manifestou o desejo de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que suas primeiras iniciativas alcançaram sucesso, ele se vangloriava de que ainda haveria de ter todos os anjos ao seu lado, que seria igual ao próprio Deus e que sua voz de autoridade seria ouvida no comando de todo o exército celestial. Novamente, os anjos leais o advertiram e alertaram sobre as consequências caso ele persistisse. Afirmavam que aquele que pôde criar os anjos tinha poder para retirar deles toda a autoridade e, de alguma forma notável, punir sua audácia e terrível rebelião. Como poderia um anjo resistir à vontade de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo? Os anjos leais alertaram os rebeldes a fechar os ouvidos aos argumentos enganadores de Lúcifer. Advertiram a ele e aos demais que tinham sido afetados a que fossem a Deus e confessassem o engano, até mesmo por admitir um pensamento que colocasse em dúvida a autoridade divina. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais e pensaram em se arrepender de sua insatisfação e obter novamente a confiança do Pai e do Filho amado. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com as leis de Deus e que, caso se submetesse a uma obediência servil, seria destituído de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua função elevada. Disse ele e seus simpatizantes haviam ido muito longe para voltar e enfrentaria as consequências e que nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus. Afirmou que Deus não os perdoaria e que agora precisavam garantir a liberdade e conquistar pela força a posição e autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Os anjos leais se apressaram para relatar ao Filho de Deus o que havia acontecido entre os anjos. Encontrar o Pai em reunião com o Filho para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás deveria ser retirada para sempre. O grande Deus podia imediatamente lançar do céu esse arqui-enganador, mas esse não era seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e seu poder com os do próprio Filho e de seus anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria um lado, o qual seria manifestado a todos. Não teria sido seguro tolerar que os partidários de Satanás, em sua rebelião, continuassem a ocupar o céu. Eles tinham desenvolvido um conceito de aberta rebelião contra o imutável governo de Deus, e isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir o líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então Deus tomou outra direção, pois queria manifestar seu padrão de justiça e juízo distintamente a todo o exército celestial. Guerra no céu. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram colocados em ordem por companhias,
cada divisão com o anjo comandante à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, a base de seu governo, por causa da ambição de exaltar a si mesmo e por não desejar se submeter à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer diante do Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás expressou ousadamente sua insatisfação pelo fato de Cristo ter sido preferido em vez dele. Permaneceu orgulhoso e insistia na ideia de que precisava ser igual a Deus e ter uma audiência com o Pai, a fim de entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas o Filho conheceria seus propósitos secretos e que exigiria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que rendessem a ele sincera e inquestionável obediência. Mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. O inimigo apontou orgulhosamente para seus simpatizantes, uma boa parte dos anjos do céu, e exclamou: Eles estão comigo. Irás expulsar também a estes e deixar um vazio no céu? Então declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pela força de seu poder. Força contra força. Os anjos leais choraram ao ouvir as palavras de Satanás e sua exaltada arrogância. Deus declarou que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Seu estado nobre e feliz tinha sido conservado sob a condição de obediência às leis que Deus dera para governar os mais diversos seres criados. Mas nenhuma provisão tinha sido feita para salvar os que se aventurassem a transgredir essas normas. Então Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Declarou que os anjos não precisavam de normas, que deviam ser livres para seguir a própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente. Declarou que a lei divina era uma restrição à liberdade e que a abolição dessa lei era um dos grandes objetivos da posição que havia assumido. Ele acreditava que a condição dos anjos precisava de aperfeiçoamento, mas Deus não pensava assim, pois criara a lei e a ordem e as exaltara como a si mesmo. A felicidade de todos os anjos dependia da perfeita obediência às leis divinas. Cada um tinha um trabalho especialmente designado, e antes da rebelião de Satanás havia ordem perfeita e ação harmoniosa no céu. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o Príncipe Celestial e seus anjos leais se empenharam em um conflito contra o grande rebelde e com aqueles que haviam se unido a ele. Cristo e os anjos fiéis prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhum traço de rebelião foi deixado no céu. Tudo voltou à paz e à harmonia de antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que foram seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda foi sentida no céu. O Pai consultou o Filho com respeito à execução imediata de seu propósito de criar o ser humano para habitar a terra. A princípio, este seria submetido a um teste, a fim de ser verificada sua lealdade, para então ser deixado eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava apropriado prová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos. Deus não achou conveniente criar os seres humanos destituídos de livre-arbítrio.